Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta casa de oração. Te convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo número 6. Estaremos fazendo a leitura a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Louvo a Deus pela vida da irmã Islânia, que fez esse convite. Agradeço pela confiança, que Deus continue abençoando. Louvo também a Deus pela vida do pastor Marcos Desidério, que Deus continue fortalecendo a tua caminhada, o teu ministério, em o nome de Jesus. Serei breve, pois o horário já é avançado, mas vamos meditar aqui em algumas lições que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Assim diz a palavra do Senhor: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, em outras traduções vai dizer, não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, me seja concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Amém? Podeis assentar. Meus queridos, quando nós observamos a carta aos Efésios, Paulo escreve essa carta quando ele estava ali em Roma. Ele estava em uma situação um tanto quanto difícil, pois Paulo estava preso. E ele traça uma série de orientações para os crentes que estavam ali em Éfeso, sobre como eles deveriam viver a sua vida, como eles deveriam se portar de acordo com a vontade de Deus para a vida deles. E nós observamos aqui que Paulo, ele começa a traçar uma série de orientações. Ele vai falar no capítulo 1 sobre as bênçãos espirituais que Deus nos concede em Cristo Jesus. No capítulo 2 ele fala sobre a salvação que nós recebemos por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo para com as nossas vidas. Quando Jesus Cristo morre em nosso lugar, ele nos resgata do poder das trevas e nos transporta para a luz. No capítulo 3 nós observamos que Paulo vai falar sobre a intimidade e a unidade que a igreja deve possuir entre ela e com Cristo. No capítulo 4, Paulo vai reiterar as orientações acerca da unidade da igreja, e ele vai passar a trazer algumas orientações sobre como a igreja deveria caminhar em santidade. Já no capítulo 5, ele continua abordando uma série de orientações relacionadas à forma como o crente deve caminhar, tanto na igreja como fora dela, ou seja, o testemunho do cristão. E aqui no capítulo 6 nós observamos que Paulo vai falar sobre a caminhada do cristão diante das batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, alguns pregadores até mencionam, estava preso e possivelmente olhando os guardas ali que estavam fazendo, a proteção ali de Paulo, a segurança para Paulo não escapar possivelmente, se assim Paulo desejasse.
E Paulo começa a olhar as armaduras que aqueles guardas possuíam. E Paulo começa, isso algumas pessoas pensam, a Bíblia não relata isso. E Paulo começa a trazer uma aplicação de tudo aquilo ali que ele estava observando à nossa vida espiritual. E Paulo ele começa a compreender que a vida do cristão é uma vida que é repleta de batalhas. E essas batalhas, elas não são apenas humanas. As batalhas e as lutas que nós enfrentamos são lutas espirituais. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Paulo está dizendo que a nossa luta, aquilo que nós enfrentamos, não são as pessoas. As dificuldades que nós passamos, muitas vezes até sendo utilizadas por pessoas que se levantam contra nós, pessoas que se levantam para nos abater, não são geradas por estas pessoas, mas são geradas pelo poder das trevas que influencia essas pessoas, que muitas vezes habita na vida dessas pessoas e que elas são utilizadas como instrumento das mãos do maligno para fazer o mal àqueles que servem ao Senhor. Paulo começa a traçar essas orientações aqui para os crentes em Éfeso, porque Paulo compreende a necessidade que os crentes precisavam ter de estar fortalecidos no Senhor. Se nós estamos fracos, meus queridos, nós somos presas fáceis na mão do diabo. Se nós estamos fracos, nós somos vulneráveis a qualquer ataque de Satanás para com as nossas vidas, e nós facilmente seremos derrotados. Então Paulo começa a trazer essas orientações: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É necessário que nós compreendamos que a nossa força, ela não vem do nosso próprio braço, não vem daquilo que nós fazemos, mas vem do nosso reconhecimento da dependência de Deus que nós precisamos ter. É por isso que é necessário que o crente compreenda as suas falhas, as suas fraquezas, as suas limitações e apresente todas elas diante de Deus, para que Ele dê forças para que você possa vencer as dificuldades. Quando Paulo estava enfrentando um espinho na carne, Paulo ora por 3 vezes ao Senhor e Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É onde você é fraco que Deus vai te fortalecer, meu querido. Deus não vai te fortalecer naquilo que você é forte, não, porque a sua dependência é total dele. Você é fraco e você precisa buscar do Senhor este fortalecimento espiritual para a tua vida. E aí Paulo ele continua orientando os irmãos. Vocês vão se fortalecer então de que forma? De que forma é necessário que vocês estejam fortalecidos para que vocês não sejam presas fáceis na mão do diabo? E aí Paulo começa a trazer as orientações: revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. É necessário então, queridos, que nós venhamos a utilizar as armaduras que o próprio Deus nos dá, para que a gente venha permanecer firme. Satanás a todo tempo quer destruir as nossas vidas. Ele a todo tempo quer nos afastar da presença do Senhor. Ele quer fazer com que nós venhamos a pecar. Ele lança tentações, ele lança seduções para roubar a nossa mente, roubar o nosso coração, para nos arrastar para distante dos caminhos do Senhor. Então é necessário que nós estejamos revestidos com essas armaduras que o nosso Deus nos concede. E aí no versículo 13 ele continua a dizer: por esse motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Que dia mau é esse? O dia mau é justamente o dia em que o inimigo se levanta para nos abater. O dia mau é justamente aquele dia em que nós sofremos uma perda muito grande, perdemos um parente, um ente querido. É o dia em que alguém nos afronta, é o dia que alguém fala algo que nos ofende, fala algo que nos entristece. O dia mau é todo dia que sai do nosso controle, que foge àquilo que nós esperávamos e que gera em nós uma tristeza, uma frustração. E muitas vezes o príncipe das trevas se aproveita deste dia mau para justamente operar de forma a nos abater ainda mais,
para operar de forma a fazer com que a gente venha se enfraquecer ainda mais, para fazer com que a gente venha perder as nossas forças, para fazer com que a gente venha até duvidar do nosso Deus, fazer com que a gente venha perder a fé. Então é necessário que nós estejamos revestidos de todas essas armaduras de Deus, para que nós possamos resistir ao dia mau. E Paulo vai dizer: e havendo batalhado até o final, permanecer inabaláveis, sem retroceder. Inabalável, não se abala. Vem pressão de um lado, vem pressão do outro, mas ele permanece de pé, ele permanece firme, ele não vacila, ele não cai, ele não se declina para a direita nem para a esquerda, ele continua firme, ele continua prosseguindo, olhando para o alvo. A nossa esperança é Jesus Cristo, meus irmãos, e nós precisamos olhar a cada dia mais para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos compreender todo o sofrimento que Jesus Cristo passou e olhar que o nosso sofrimento nem se compara àquele sofrimento enfrentado por Jesus Cristo. E da mesma forma como Ele resistiu até o final e foi obediente até a morte de cruz, nós precisamos ser obedientes também ao nosso Pai Celestial. E aí Paulo começa aqui no versículo 14 a trazer todas essas armaduras que são necessárias para a vida do cristão. E ele vai dizer: portanto estáis vestidos em volta da cintura com o cinturão da verdade. O cinturão era uma armadura, era uma das partes da armadura que era responsável por segurar toda a armadura. Se eu uso o cinto, o meu cinto aqui prende a minha calça para que ela não venha cair. O cinturão naquela época, ele vestia o soldado para que as suas armaduras estivessem firmes no seu corpo. E para que também ele pudesse apoiar as suas armas, as suas espadas ali que ele carregava com ele. Então Paulo traz uma orientação: estejam vestidos em volta da cintura. Vocês devem deixar que vocês sejam envolvidos pela verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Nós precisamos estar cercados por ela. Nós precisamos estar meditando constantemente na palavra do Senhor, para que a sua verdade penetre nos nossos corações, porque a verdade de Deus é maior do que qualquer outra mentira que esse mundo pode dizer. É maior do que qualquer engano que Satanás queira lançar sobre as nossas vidas, porque Satanás vem justamente para isso, para gerar engano, para gerar dúvidas, para gerar questionamentos. Mas quando nós estamos envolvidos pela verdade, as mentiras do diabo não vão nos abalar, as mentiras do diabo não vão nos fazer desfalecer. Paulo vai continuar dizendo ainda no versículo 14: estáis vestidos da couraça da justiça. E a couraça era uma armadura que o soldado vestia, que protegia ele, tanto na frente até a cintura, como vinha do ombro até a cintura, como também na parte de trás, protegendo as suas costas. E Paulo está dizendo: olha, vesti a couraça da justiça, estejais protegidos por ela. A couraça protegia o coração, protegia os órgãos, que são órgãos importantes ali do soldado, porque o soldado estava em constante batalha. Então Paulo vai dizer: olha, vistam a couraça da justiça. É necessário que nós estejamos cercados pelas orientações que o Senhor Deus nos dá. Aquilo que é justo aos olhos do Senhor, aquilo que é reto aos olhos do Senhor, aquilo que a sua palavra nos orienta, é que deve estar cercando as nossas vidas, porque é a sua palavra que vai nos proteger do engano do maligno, vai nos proteger das seduções, vai nos proteger de todas as investidas do diabo que queiram fazer com que o nosso coração se decline para o mal. No versículo 15, Paulo continua dizendo: calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Os pés calçados, eles protegem aonde nós vamos. Se tem obstáculos ali, ele impede que os nossos pés sejam furados nos espinhos. Ele impede com que nós venhamos tropeçar muitas vezes, com que muitas vezes pisamos na lama. O calçado, ele protege os nossos pés e protege aonde quer que a gente for. E Paulo está dizendo: vocês devem calçar os pés com a proteção do evangelho da paz. Ele está falando da preparação que o crente deve ter na palavra de Deus. Você precisa estar protegido pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, aonde quer que você for, você precisa transmitir essa mensagem às outras pessoas.
Você é um instrumento de Deus para fazer com que o Evangelho seja pregado. É por isso que você precisa estar preparado com esta ferramenta, conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa meditar cada dia mais na palavra do Senhor. E ele vai dizer aqui no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Meus queridos, o escudo da fé é aquilo que é extremamente importante para a vida do cristão. É claro que todas essas armaduras aqui que compõem o soldado, a sua vestimenta, elas são importantes para o crente. Mas o escudo da fé, o escudo que é uma arma de defesa, que é uma arma de proteção, ele que vai fazer com que a gente venha permanecer firme nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Se nós estamos fundamentados e com a nossa fé firmada em Jesus Cristo, nós somos firmados nele, nós não nos abalamos facilmente. Os problemas surgem, as tempestades se levantam para nos abater, as forças das trevas se levantam para nos destruir, mas nós estamos protegidos porque a nossa fé não é vacilante, ela não titubeia. Nós temos certeza das promessas que Deus fez para as nossas vidas e temos certeza de que da mesma forma que Ele cumpriu lá atrás, Ele vai continuar cumprindo com aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes o tempo faz com que a gente venha titubear da nossa fé, mas quando nós olhamos para o nosso Deus e vemos o seu poder, nós nos gloriamos e permanecemos firmes nos caminhos do Senhor. É por isso, meus queridos, que é necessário que nós estejamos vestidos com esse escudo da fé. Porque o inimigo, ele vai lançar setas nas nossas vidas. Ele vai querer fazer com que a gente seja atacado. Ele vai querer fazer com que a gente esteja titubeando, para que justamente a gente venha cair, a gente venha se afastar dos caminhos do Senhor, para que a gente perca a alegria da salvação. O inimigo, ele chega cheio de propostas para as nossas vidas, querendo dizer que aquilo que ele tem para nos oferecer é bom. Não faça essa coisa aqui, prove isso aqui, se relacione com tal pessoa assim, viva desta forma aqui, pegue isso aqui que não é seu, mas que você vai obter uma vantagem. Ele sempre traz caminhos muito fáceis para a gente, sempre caminhos e soluções que são rápidas demais para as nossas necessidades. Mas nós precisamos continuar confiando no Senhor, continuar confiando na provisão de Deus, continuar confiando que aquilo que Deus tem para as nossas vidas é maior e é melhor do que tudo aquilo que o inimigo tem para nos oferecer e para nos dar. E ele vai dizer aqui no versículo 17: usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, a nossa salvação que foi garantida por Cristo Jesus, nós temos que estar constantes com esta certeza nas nossas mentes. A mente do cristão é o local onde o inimigo mais trabalha para fazer com que nós venhamos a pecar. Então Satanás, ele começa a lançar essas setas malignas, e essas setas que são lançadas na nossa mente. Quantos pensamentos malignos e terríveis nós muitas vezes temos, pensamentos maus, pensamentos que são inimigos de Deus. Quantas vezes desejamos o mal ao próximo, quantas vezes somos ofendidos e queremos revidar, quantas vezes nós olhamos para algo e cobiçamos, desejamos aquilo ali que o Senhor diz que não devemos cobiçar. Então Satanás, ele fica lançando essas setas malignas nas nossas mentes, e quando nós estamos protegidos pelo escudo da fé e com o capacete da salvação, nós estamos com a nossa mente protegida de todos esses ataques do diabo. Quando o inimigo chega lançando pensamentos maus, nós devemos combater esses pensamentos com a palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus Cristo venceu a tentação de que forma? Com a palavra de Deus. Jesus Cristo sempre dizia ao diabo: mas está escrito,
está escrito. Queridos, nós precisamos constantemente estar com a palavra de Deus guardada dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós estejamos a cada dia mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós não podemos desprezar as disciplinas espirituais, pois elas são necessárias para nos manter de pé. Muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e falamos: eu não vou ler a Bíblia não, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou estudar, eu vou trabalhar. E nós devemos estudar, nós devemos trabalhar, mas sempre devemos priorizar a palavra de Deus. Sempre devemos priorizar a nossa comunhão com o Senhor, porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos aqui na terra, meus queridos, de passagem. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é nos céus. A esperança da igreja é um dia a volta de Jesus Cristo. A esperança da igreja é um dia se encontrar com Ele, vê-lo face a face, ser como Ele é. Só que o inimigo das nossas almas, ele tenta o tempo inteiro nos destruir. Ele tenta o tempo inteiro fazer com que essa esperança que nós temos não se aconteça, não se realize. Então é por isso que nós precisamos, queridos, estar fortalecidos no Senhor. É por isso que nós não podemos desprezar as orientações que são dadas por Deus. Nós não podemos ser negligentes. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele está o tempo inteiro planejando para nos derrotar, para nos destruir. Satanás, ele é organizado, e Paulo vai dizer isso aqui. Ele vai dizer que existem principados, existem potestades, existem organizações no reino das trevas, porque Satanás é organizado, ele trabalha de forma a atingir justamente naquilo que é a nossa fraqueza. Ele vai justamente na sua necessidade. Se você tem uma necessidade, por exemplo, de cobiçar algo que é do próximo, ele vai fazer com que você tenha a oportunidade de pegar aquilo que é do próximo. Se você é tentado na prostituição, o inimigo vai colocar bandejas de prostituição na sua frente para que você venha cair na prostituição. Se você é tentado muitas vezes nas drogas, o inimigo ele vai lançar essas bandejas na sua frente. Por quê? Porque ele sabe quem é você, ele sabe a sua necessidade. Só que maior que o príncipe das trevas é o Deus que esta igreja serve. Maior do que o poder das trevas é o Deus que nós servimos, e Ele é capaz de nos proteger, de nos livrar de toda e qualquer cilada do diabo. Mas para isso é necessário que o nosso coração esteja voltado para Ele. Para isso é necessário que as nossas vidas estejam dedicadas constantemente ao Senhor. Se você sai da sua casa, você deve sair orando ao Senhor, apresentando a tua vida a Deus. Você deve pedir a Deus que direcione os teus passos. Você precisa pedir a Deus que te conceda sabedoria, para que você saiba dizer não às propostas que o maligno te apresentar, para que você saiba dizer não aos seus amigos que vão te chamar para que você venha praticar o mal. Muitas vezes nós somos olhados de cara feia pelos homens das trevas. Essas pessoas que não entendem o Deus que nós servimos e que não entendem a nossa caminhada. Porque essas pessoas estão cegas de entendimento, porque o inimigo cegou o entendimento delas. Mas nós temos a mente de Cristo. O nosso alvo não é aqui a terra, o nosso alvo é o céu. Então nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta terra. O nosso alvo é Jesus Cristo, e nós devemos constantemente olhar para Ele, para que naquele grande dia, quando Ele chamar a sua igreja, nós possamos adentrar as mansões celestiais. E Paulo ele vai finalizar aqui estas orientações falando no versículo 18 sobre a oração. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Paulo ele fala sobre as armaduras de Deus, e ele vai dizer que estas armaduras nós conseguimos através do nosso relacionamento com o Pai, através da oração, através da leitura da palavra. E é desta forma que a gente vai poder permanecer firmado no Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não vai dizer ore de vez em quando. Paulo não vai dizer ore quando der tempo.
Paulo vai dizer: ore em todas as circunstâncias. Você está lavando o prato, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Você está estudando, você para um minutinho ali e ora. E apresenta a Deus aquilo que você está fazendo. E pede a Deus que glorifique o nome dEle através da tua vida. Você pede a Ele que te faça um instrumento de valor nas mãos dEle. Você pede a Ele que Ele possa te usar como instrumento para a salvação de outras vidas. E Ele vai dizer: não ore apenas por você, mas ore com insistência e perseverança por todos os santos. Nós precisamos orar um pelos outros, meus queridos. Nós precisamos viver constantemente em oração, para que um fortaleça o outro, para que eu fortaleça você e para que você me fortaleça também. É necessário que nós possamos viver desta forma, para que nós possamos viver de maneira a agradar ao nosso Deus, para que nós possamos desfrutar de todas as riquezas que Deus preparou para as nossas vidas. Não são riquezas terrenas, são riquezas celestiais. São bênçãos espirituais que Ele já nos concedeu em Cristo Jesus. E eu encerro esta mensagem dizendo essas palavras: medite constantemente nas Escrituras. Não se deixe levar por nada nem ninguém. Não se leve pelo conselho dos ímpios. Medite sempre na palavra de Deus. Medite sempre na palavra de Deus. Medite sempre na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma oração por você nesta hora. Abaixa a tua cabeça. Pai, nós te agradecemos por este culto que nós prestamos a Ti nesta noite. Nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra que foi pregada. E nós te pedimos, meu Senhor, que o Senhor venha fazer com que ela venha fazer morada no coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão presentes. Que o Senhor possa revestir os Teus filhos com as Tuas armaduras, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecê-los em Ti, na força do Seu poder, meu Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, conceder aos Teus filhos sabedoria para que eles possam dizer não, meu Pai, aos projetos que o inimigo tem oferecido a eles, as propostas e as bandejas que o inimigo tem apresentado a eles, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecer a fé dos Teus filhos em Ti, meu Senhor. Que o Senhor possa conceder forças, que o Senhor possa conceder graça, que o Senhor possa conceder discernimento e sensibilidade para que os Teus filhos possam ouvir a Tua voz, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, ministrar os corações deles a cada dia, para que eles venham buscar mais de Ti. Coloca em cada coração e em cada mente o desejo, meu Pai, incessante de Ti, da Tua presença, da Tua palavra, meu Senhor. Livra os Teus filhos dos homens maus. Livra os Teus filhos do dia mau, meu Pai. Mas se o dia mau chegar na vida de algum deles, meu Senhor, que eles estejam firmados em Ti, meu Pai, para que eles não venham ser abalados, mas eles venham permanecer de pé, em o nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. Que ela esteja em nossos corações e que nós possamos segui-las em nome de Jesus. Tem alguém que deseja fazer uma aliança com Deus? Que ouviu essa palavra, Deus falou verdadeiramente com você e você sentiu no coração de se entregar a Ele? Se você quer fazer uma aliança com esse Deus, ou se você quer somente receber uma oração, vem aqui à frente, que vamos estar orando por vocês. Amém? Ninguém? Amém. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus, para assim estarmos encerrando. Glória a Deus. ADEFES 2022. Evangelismo e discipulado da expectativa da volta de Cristo. A Assembleia de Deus em Feira existe para glorificar a Deus, estabelecendo crentes e equipando-os na palavra, para fazer discípulos que se multipliquem em todo tempo e em todo lugar. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Amém? Glória a Deus.